Muito bem. Vamos agora ver alguns exemplos utilizando as contas na mão, né, na calculadora convencional, utilizando essa calculadora de flechas em vigas, que a gente vai disponibilizar para vocês, e usando o F2 também para comparar, tá bom? Então, é bom depois fazer as contas com a calculadora para aprender a fazer essas contas que não são difíceis, mas são chatinhas, né? Então, tá aqui. Esse é o formulário que nós vamos usar. Vamos usar a calculadora, que eu garanto que é muito fácil de usar. E o F2 que a gente já está também acostumado, né? Já estamos fazendo aqui já uma grande viagem com ele. Ele vai ser uma ferramenta utilíssima. Confesso a vocês que eu mantive isso aqui, porque, evidentemente, a gente tem que contar com métodos manuais para aprender e uma vez não tem programa, etc. Não tem computador, tem que fazer na mão. Então, o exemplo 1 é um exemplo que está na calculadora. É esse aqui. Tem um momento aqui de 400 kgf por metro, nesse ponto, como se tivesse um balanço aqui. Aqui tem uma carga zero, uma carga concentrada, uma carga distribuída. Ok? Então, vejam que... e agora eu tenho que dizer qual é o perfil. A flecha admissível L sobre 360, 1,67 centímetros. Tá bom? Então, vamos usar os formulários nossos e depois comparar. Notem que aqui eu fiz um caso extremo, né? 0, depois 2.000. Não é usual isso. Isso é só para pesquisar os extremos para ver se o método avalia a média dos casos comuns bem, né? Então, tá ali a nossa tabelinha e tá aqui a expressão. Como a gente vai calcular sempre no meio do vão, é uma superposição de efeitos da parcela da carga distribuída, da parcela da carga concentrada e da parcela referente ao momento fletor. Tá? Então, aqui está as expressões que a gente vai usar. É a carga distribuída equivalente, a carga devida à carga distribuída pelo vão todo, embora aqui tenha zero, a gente vai distribuir pelo vão todo. A carga devido à carga concentrada, essa fórmula aqui, perdão, flecha devida à carga concentrada, e a flecha devida ao momento fletor. Note que aqui é positivo, né? Traciona embaixo, e aqui traciona em cima, negativo. Basta imaginar um balanço aqui, que vai provocar um momento negativo, tracionando em cima. Ok? Então, primeira parte é essa cálculo da carga distribuída. Nota que nós sempre vamos usar nessa expressão aqui kgf centímetro. Na minha experiência, foi o que permitiu fazer mais rápido e com menos erro essas contas. Então tem que ter alguma conversão de unidades, ok? Então, por exemplo, aqui kgf metro para kgf por centímetro. Então, se em 1 metro tem 1.333, em 1 centímetro vai ter 100 vezes menos, certo? Então, isso facilita a gente usar um método de conversão de unidades, que é que é multiplicar por 1. Multiplicar por 1 não muda nada. Então, 1 metro igual a 100 centímetros. Como eu quero cortar o metro, vou deixar o metro em cima. Então, 1 metro sobre 100 centímetros é igual a unidade. Multiplicar essa expressão por 1 não altera. Corta, corta, e aí ficam os conversores. 1.333 dividido por 100, 13,33.
corta o momento com o momento, fica centímetro. Tá certo? Então, esse método da unidade, para conversão de unidades, é fantástico. É óbvio que aqui pode ser quase que, né, óbvio, mas não é óbvio quando você tem que transformar para as unidades sistema inglês, né? Ok? Então, tá ali a viga, tá aqui já a carga distribuída. Ah, os outros dados. São 6 metros de vão, 600 centímetros. Isso aqui é fácil. Aí eu não preciso mexer no molacidade, que já está dado em kgf centímetro. kgf centímetro ao quadrado. A carga concentrada é 1000 quilos. Quem mais que eu tenho? Eu tenho aqui o momento. 400 kgf vezes metro. Para converter, põe metro embaixo, 100 centímetros em cima, corta metro com metro. Ok? Então multiplica por 100. Ok? 400 kgf vezes metro é 40.000 kgf vezes centímetro. Essa unidade aqui, os alunos costumavam errar demais. Note que eu pus o sinal negativo aqui, porque aqui vai entrar com o sinal negativo. Porque se o momento é negativo, ele ajuda o vão. Ok? Então tá aqui a expressão completa. Quando você tem que fazer isso com calculadora, eu deixei o EJ aqui para não ficar pior ainda, cheio de número aqui. Mas o E é 2.100.000 e o J é aquele que eu dei no início ali, 860, né, parece? Centímetros. Que não precisa converter também, já está em centímetros. Então, essa conta, maneira mais fácil de fazer é 600 elevado à quarta vezes 13,33 vezes 5. O resultado dividido por 334, o resultado dividido por 2.100.000, o resultado dividido pelo J, qual seja. E vão ver o valor de cada parcela. Antes eu tinha uma maneira de calcular isso aqui mais rápido, mas eu acho que as calculadoras permitem montar essas expressões com tanta facilidade que o meu método prático para cálculo dessa expressão pode ser considerado em desuso. E aqui está a fórmula para o momento. Então, fazendo as continhas, essa parte dá 1,28, que dá 0,22, e o momento era muito pequeno, deu menos 0,05, dá 1,45 centímetros, menor que a flecha admissível, que é 1,67. Ok, para o perfil IP300. Recomendo que vocês façam essas contas ao menos uma vez para praticar. Usando essa calculadora, veja que esse aqui é o exemplo que eu usei. Você clica em carregamento, ele vai pedindo os trechos, são 2 trechos de carga. Aí você dá a carga e a carga distribuída e a carga concentrada ao final. Aqui, carga distribuída, no final não tem nada, ele já diz que não tem nada. Escolhe o perfil, direto, flecha admissível é direto, manda calcular. Se você quiser um novo cálculo, você clica aqui. Se você quiser saber algo sobre a calculadora, clica aqui. E aí vem essa memória de cálculo aqui, tá vendo? O IPE, o momento de inércia, molacidade, a flecha admissível que eu escolhi, já calcula o valor. Ele pede o número de trechos, são 2. A calculadora funciona até 5 trechos, convenhamos, mais do que isso seria um exagero. Momento negativo eu coloquei aqui, ó, certo? Aí ele põe aqui os vãos e as cargas. Aqui ele já dá a carga média. Para a carga concentrada ele já dá o valor 0,22. Né? Para a carga distribuída 1,28. Aqui menos 0,05. Total 1,45, que foi o que a gente viu agora em pouco, certo? Se a gente usar o F-Tool, modelei a viga inteira, coloquei um nozinho no meio, só para facilitar a minha vida, veja que deu 1,62, 1,6 em vez de 1,5. Convenhamos, tá bom demais, né? Então, o momento, a flecha máxima aqui parece que ser bem pertinho do meio mesmo, né?
E o momento máximo, não sei se é aqui, mais perto aqui, momento. Ok? Então, é possível a gente determinar com alguma facilidade no F-Tubo. Basta colocar um nozinho no meio para comparar. Veja que esse método prático nosso é muito razoável para caso de vão, né? O segundo exemplo é essa viga em balanço, que é a mesma viga, com 6 metros, e aqui está engastado. Eu escolhi um perfil um pouco maior, né? A flecha L sobre 250, 2,4. A fórmula é essa aqui, geral, carga concentrada e carga distribuída. Nota que eu fiz de novo a mesma coisa. As expressões que eu uso seriam esta aqui e esta aqui, ok? De novo, transformando para carga distribuída equivalente. Aqui eu coloquei de volta. Ok? Então, montando a expressão e fazendo a continha, dá 4,45. Ó, muito maior que admissível, hein? Então, veja que eu vou ter que mudar o perfil. Eu usei o IPE 400, e vou aumentar para o IPE 500, que tem esse J aqui. Agora, aqui, eu peguei a flecha calculada com esse J, 23, multipliquei um pelo outro e dividi pelo novo J, 48,200. Nota que é como se fosse uma regra de 3 inversa, por conta que o momento de inércia e a flecha são inversamente proporcionais. Simplificando, veja que se eu multiplicar todo mundo pelo J antigo, né, eu vou ter cada parcela multiplicado pelo J antigo. Se eu dividir agora pelo J novo, eu vou ter a flecha, cada parcela, o valor total também pode ser feito. Tá bom? Com isso eu consigo ver 2,24 passou, beleza, com IP 500. Então veja que para 6 metros de vão, eu precisei de quase uma viga de 1 para 10, né? Bom, aqui tá, deu a mesma coisa. Aqui ele avisa você, ó, não ok, tá bom? E aqui eu fiz, deu 6,50, deu maior do que o cálculo aqui. Então veja que deu maior no caso de carga gastada, porque aqui tem muito mais carga na ponta do balanço do que o método que eu fiz, que distribui um pouco maior para cá, mais para cá. Então fica menor a carga. Mas de qualquer maneira, aqui dá 4,8, que deu 6,6. Mas se você colocar em centímetros, aqui deu 5 centímetros, aqui deu 7 centímetros. Então, balanço, você tem que tomar cuidado quando calcular a flecha por esse método. Isso vale para balanços pequenos. Um balanço desse tamanho é muito grande, né? Mas, de qualquer maneira, pelo F2 você pode calcular a flecha exata. O terceiro exemplo é dessa viguinha aqui. Tá? A flecha no vão admissível L sobre 360, no balanço L sobre 250, o IP é 360, JX 16,270, mola cidade. Então vamos fazer primeiro o balanço com essa hipótese simplificada, que eu considero engastado, portanto eu suponho que aqui a rotação é nula. Isso vai depender muito da relação da carga, vão com o outro balanço. Tá? Aqui já transformei os 1.000 quilos para quilograma por centímetro. Tá bom? Fazendo as continhas, 0,43, deu beleza. Tá? L sobre 360. Podia diminuir. E aqui o cálculo com a calculadora, veja que tá, é o mesmo valor, obviamente. 0,30 que está aqui, para carga distribuída. 0,13 é devido a essa carga concentrada, tá aqui, que é o total. Flecha admissível, 1,20. Tá tudo aqui, ok? Então essa calculadora usa
esse método prático que a gente vem usando. Agora, vou fazer o vão. Nota que o vão tem um momento aqui. Né? Momento do balanço. Que eu tenho que calcular esse valor aqui. Normalmente a gente já teria calculado, se fosse uma viga calculada à mão, né? Já teria calculado isso aqui. Então, esse aqui eu fiz o cálculo aqui, é 500 vezes 3, negativo, porque traciona em cima, e 1000 vezes 3 sobre 2, que é o braço de alavanca, negativo também. Então, fazendo as continhas, dá menos 6.000 kgf vezes metro, aumenta duas casas desse, dois zeros para kgf vezes centímetro, dá esse numerão aqui. Então tá aqui a expressão no vão, carga distribuída, carga concentrada e o momento. Então tá aqui a carga distribuída, eu fiz aqui 1.200 vezes 2, mais 600 vezes 4,5, dividido por 6,5, dá 785 kgf por metro, 7,85 kgf por centímetro. Então essa expressão é essa e essa. Então tá aqui a expressão montada. Acertar isso tem que ter um pouquinho de prática, mas é bom. Saber mexer com o número é bom. Né? Então, aqui eu repeti tudo de novo. Notem o valor a favor da segurança no caso do vão, diminuindo a flecha. Então, 0,34, nota que está bem folgado. Podia diminuir a viga aqui no caso. Talvez não passasse no resistência, mas para a flecha está bom. E aqui, usando a calculadora, certo? Notem que aqui tem 1.200 em 2 metros, 600 em 4,5 metros, 2.000 depois de 2 metros. Então, o trecho é isso. Carga distribuída mais carga concentrada. Carga distribuída, obviamente não tem carga concentrada, mas nem pode, porque se tiver uma carga concentrada no apoio, a flecha vai ser zero devido a essa carga concentrada, vai direto para o apoio. No flexiona a viga. O momento está aqui, ó, menos 6.000 kgf metro, menos 0,46, total 0,34, bateu. Vamos ver agora essa viga no F2. Tá? Deu um pouquinho de trabalho, mas está aqui. Calculei a flecha máxima no vão, 0,33, e no balanço, 0,51. Aqui eu vou comparar. Então, 0,51, aqui deu 0,43. Está bom demais. Tá? Considerando que aqui eu simplifiquei engastando, e aqui, evidentemente, está quase engastado. Tá certo? Então, veja que aqui é 0,5, aqui é 0,4. Aliás, 5 milímetros, 4 milímetros, isso nem dá para ver diferença, né? No vão agora, 0,33, 0,34, exato. Então você vê que esse método simplificado para as vigas usuais, com essas cargas mais ou menos assim, dá bom resultado, né? Então, obviamente, o computador ficou muito mais disponível hoje em dia, mas, né, quando não tem computador, e para aprender também é bom fazer essas contas assim, saber qual é a lógica disso, saber de onde que vem, por que a gente tem que verificar. Muito bem, esses foram os 3 exemplos que seria bom vocês fazerem paulatinamente, usando a calculadora, corrigindo, talvez eu tenha algum erro aí. Usem a calculadora do Excel, que eu vou deixar disponível. É muito fácil de usar, vocês vão ver, não precisa de manual, diferente do F2, precisa de manual. E usem o F2 também, porque é a ferramenta básica de projeto, vamos dizer assim, de estruturas. E eu acho também uma excelente ferramenta qualitativa para estudar o projeto de arquitetura também. Ok? Então, com isso a gente fecha o conteúdo de flechas em vigas. Até breve.